Olá pessoal, tudo bom com vocês? E como vocês viram na descrição do vídeo, eu vou contar pra vocês a história de Scooby. Quem me conhece há muito tempo sabe, quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe que eu já falei dele aqui no canal pra vocês. E Scooby foi o primeiro cachorro que eu tive na vida e que ele apareceu assim meio que do nada. Ele era um cachorro de rua que sofria maus tratos com a antiga dona. Até então eu não sabia disso, que era da mesma rua que eu moro, segundo informações. E ele vivia muito na rua e tipo, todo mundo da rua, quando sobrava alguma comida, a gente colocava pra ele, brincava, fazia carinho, mas só. Ele era de rua e o contato que eu tinha com ele era apenas esse. De vez em quando eu deixava ele entrar na minha casa, brincava com ele. Ele é muito magrinho. Eu tenho um registro disso que eu vou deixar pra vocês. E ele era um cachorro que, apesar de tudo, parecia ser feliz. Ele era muito brincalhão. Então, como foi que ele veio parar nas minhas mãos? Um sábado de tarde, minha tia entrou em casa desesperada, dizendo que tinha um cachorro passando mal na rua. E a gente ficou sem saber o que fazer. Eu fui atrás, cheguei perto dele, vi que ele tava muito quente, meio desorientado e tava meio que babando. A gente não sabia o que era, só sabia que ele tava com muita febre e ele tava meio descompensado. Então o que foi que a gente fez? A gente deu remédio pra febre pra ele, conseguiu colocar uma coleira, amarrar pra dar um banho pra tentar baixar a febre, um banho gelado pra poder baixar a febre. Quando a gente começou a dar banho nele, ele começou a ter uma convulsão, que até então eu não sabia que aquilo era uma convulsão. Ele começou a ter uma convulsão lá e a gente ficou super assustada, achei que ele fosse morrer, mas a convulsão passou e ele voltou ao normal. Continuamos o banho e ele voltou a ter outra convulsão. A gente ficou bem assustado, né, sem saber o que fazer. E ele continuou tendo várias outras convulsões, uma atrás da outra. Até que a gente ficou sabendo que ele já tinha tido uma febre também muito forte. E a gente tomado um anticonvulsivo pra isso. E a gente conseguiu esse remédio, que o nome dele era Fenocris, eu acho. Eu acho que é isso. A gente conseguiu esse remédio, conseguiu dar esse remédio pra ele. Foi quando ele foi melhorar um pouco e parou de ter convulsões. Porém, ele ficou muito mal, ele não levantava. Do jeito que a gente amarrou ele, colocou uma coleira e uma corrente lá na frente da minha casa, ele ficou e eu fiquei muito mal com aquilo. E chegou a noite e eu não conseguia dormir, ele lá amarrado, eu não queria comer nada. E ele muito triste. Eu não consegui dormir com aquilo. No outro dia, de manhã, logo cedo, 5 horas da manhã, como eu não consegui dormir, eu levantei, fui lá na rua ver como é que ele tava. Porque a gente deixou ele, tipo, meio que numa cabaninha, só que na calçada de casa, mas tipo, meio numa cabaninha. E quando eu cheguei lá, ele tava do mesmo jeito, triste e meio que com as patinhas assim pra frente, estirada, eu não conseguia dobrar assim, sei lá, bem estranho. A gente com o pessoal da rua, a gente veio naquela situação, a gente não aguentou. Fizemos uma cotinha, levamos ele pro veterinário. Quando chegamos no veterinário, ele foi diagnosticado com sinomose, que a partir do momento que eu conheci, eu vi que era uma doença terrível. A gente tratou essa sinomose, consegui fazer com que meu pai deixasse a gente cuidar dele aqui no terraço da minha casa. A gente cuidou dele, ele se recuperou da sinomose. E como sequela da sinomose, ele ficou com epilepsia canina, ou seja, um tratamento contínuo para sempre, pro resto da vida dele. Ele teve que tomar Gardenal pra poder conter essas convulsões, ele não tem mais. Ele meio que passava tipo uns 2 meses sem ter nada, mas tipo, qualquer coisa que ele tinha, se ele ficasse resfriado, se ele, sei lá, tivesse um susto, ou se assustasse com fogos, ou se estressasse muito por conta do banho, ele tinha convulsão. Tudo acarretava em convulsão. Eu tenho muitas fotos e vídeos dele, eu vou deixar pra vocês no final desse vídeo. A gente passou... Era uma luta diária, porque ele tomava Gardenal de 12 em 12 horas, todos os dias. Então, era uma luta diária com ele. Quando ele tinha crise de convulsão, eu já cheguei a mentir no trabalho, já cheguei a mentir em vários lugares pra faltar, pra poder vir pra casa. Quando ele tava em crise, pra levar ele pro veterinário. Teve um aniversário meu que eu passei do dia 24 para o dia 25 com ele, na clínica veterinária, ele internado, tendo crise convulsiva, porque quando tava muito crítica a situação, mas assim, que não conseguia conter com Gardenal, a gente tinha que levar, internar ele e esperar ele ficar bom para poder trazer para casa. Como a gente cuidou dele no período da sinomose, ele ficou bom, então a gente acabou pegando um afeto por ele, não conseguiu mais colocar ele na rua, até porque eu não conseguiria deixar ele voltar pra rua, porque todo mundo aqui de casa se apegou a ele e tal, tudinho, então a gente acabou adotando. Durante o período que ele ficou comigo, ele tinha surtos que ele fugia de casa, não sabia voltar, estranhava a gente tinha que ir lá e pegar... É engraçado agora lembrar, mas era bem desesperador. A gente tinha que voltar, ele era um pouco grande e ele
não sei, ele tinha as patinhas curtinhas. Era muito engraçado. Quando ele fugia, que tinha esses surtos, a gente tinha que ir lá, trazer ele pra casa nos braços, que ele não queria voltar de jeito nenhum. Até que com o tempo, ele tomando muito Gardenal, aquilo começou a afetar o fígado dele e gerar outras coisas nele. Então, chegou uma época que ele tava tendo confusão sem parar, não conseguia conter com Gardenal, não conseguia conter com diazepam no veterinário, que quando a gente chegava lá ele tomava diazepam na veia. Não conseguia conter de jeito nenhum, então o médico pediu pra ele um hemograma completo e pediu um exame pra saber como é que estavam as enzimas do fígado. Quando foi feito esse exame, foi detectado que ele tava, as enzimas dele, eu não sei se estava alta ou se estava baixa, não sei dizer, só sei que ele tava com dificuldade no fígado, então ele passou a tomar remédio também para o fígado, que chamava Epivet, Hepatovet, alguma coisa assim, eu não lembro. Então ele tomava todos os dias remédio para a epilepsia e remédio para o fígado. Nesse período também com a gente sempre dava banho nele todos os finais de semana que a gente podia, e ele não tinha carrapato. Ele não tinha contato com outros cachorros, e como aqui em casa nunca teve cachorro, era muito difícil ele ter carrapato. Porém, ele começou a ficar doente, começou a ficar com a febre muito alta, não queria comer, não queria nada. O veterinário veio aqui em casa, examinou ele e diagnosticou ele com a doença do carrapato. A gente ficou bastante assustada, porque qualquer doença que ele tinha acarretava nas convulsões. Então a gente ficou com muito medo disso, e dito e feito, durante a doença ele teve várias convulsões, mas a gente conseguiu tratar também a doença do carrapato dele. Foi até em período de carnaval. Se vocês procurarem aqui um vídeo no meu canal falando sobre a rotina do carnaval, que eu postei em 2012, eu acredito, não lembro direito, tem falando que eu passei aqui o carnaval cuidando dele, tal, e ele ficou bom. Graças a Deus ele ficou bom. Porém, após 3 anos de luta, de mentira no trabalho para cuidar dele, de cuidado, de crises convulsivas, de várias internações, ele adoeceu e a gente não sabia o que era, e a gente ficou bastante preocupado porque ele começou primeiro a e ele era bastante assim, ele andava muito dentro de casa e a gente sempre escutava que ele tinha unha, não é que a unha dele era grande, é que a unha dele fazia barulho quando andava. A gente sempre via ele andando dentro de casa pra lá e pra cá, brincava com a gente e tal. E daí ele passou a ficar super quieto e a gente sem entender o que era, e uma das patinhas dele traseira estava contraída. E eu digo, mãe, até falei pra minha mãe, eu digo, mãe, ele deve ter machucado a patinha em algum lugar. A gente verificou a patinha dele, ela tava meio que sem resposta, você mexia nela assim, ela não tinha resposta. Enfim, eu achei que ele tinha apenas machucado a pata, e aquilo foi piorando, a pata dele traseira foi atrofiando, até que a outra patinha também atrofiou, e ele não conseguia mais andar. A gente automaticamente chamou o veterinário para fazer exame nele, para ver o que ele tinha. E ele tava muito estranho, muito estranho. Ele mesmo com todas as doenças dele, tudo que colocasse pra ele, ele comia. Ele era um cachorro que comia de tudo. A gente não dava tudo porque sabe que não pode, a gente dava mais ração pra ele, mas o que desse ele comia. Pra vocês terem noção, ele comia pipoca box. Se você tivesse comendo a pipoca box perto dele e caísse no chão, ele ia comer a pipoca. Então a gente chamou o veterinário imediatamente e ele examinou ele, falou que talvez fosse doença do carrapato novamente, só que tava muito estranho, muito diferente. Ele tava muito triste, ele mal levantava a cabeça, só queria ficar deitado. Então, nesse dia o veterinário veio, colheu o sangue dele na quarta-feira, colheu o sangue para fazer o exame dele, e o resultado saiu no outro dia. Então ele mandou o resultado pra mim por e-mail, dizendo que ele tava com uma infecção muito alta, que ia tratar pra doença do carrapato, mas que não tinha certeza se era. A gente comprou a medicação achando que era doença do carrapato, começou a tratar e nada dele melhorar, só piorar. Quando foi na sexta-feira, ele não levantava, não mexia nem a cabeça. Na quinta-feira, desculpa, que quando foi sair o resultado do exame, né, na quinta-feira, não mexia nem a cabeça, e ele tava fazendo
as necessidades dele deitado, ele não conseguia mais levantar para fazer nada. E ele foi só piorando, piorando, piorando. Então de manhã, na quinta-feira mesmo, eu liguei pro veterinário, falei que ele tinha piorado. E o veterinário falou que tinha que internar, que ele tava com infecção muito alta e mandou a gente internar. Na quinta-feira a gente levou, internou ele. E o médico, quando a gente chegou lá, achou que ele tava muito estranho. A gente teve que levar até ele com fralda. É até engraçado agora de lembrar. Mas é triste ao mesmo tempo, porque a gente teve que colocar uma fralda nele. E quando a gente chegou lá, o veterinário ele ficou muito assustado. Ele foi até um pouco grosso. O outro veterinário, né? Lá da clínica aqui interna. Foi até um pouco grosso, achando que ele tava com sinomose, dizendo que esse cachorro não pode ficar porque ele tá com sinomose, sem antes de fazer muito antes de fazer o exame, né? Sem nem saber. Foi logo falando que ele não podia ficar lá porque ia passar para outros cachorros e tal, sendo que a gente já tinha feito o exame e não tinha dado sinomose. Ele disse que ia ter que refazer o exame lá. E eu falei pra ele que ele já tinha tido sinomose e que o motivo dele estar tendo convulsão era a sequela. O que me deixou assim com o coração mais triste de deixar ele lá na clínica é que ele era um cachorro que, apesar de tudo, ele era muito feliz, ele vivia balançando o rabinho. A gente tinha uma portinha pra ele não estar entrando dentro de casa direto. Ele sempre ficava na portinha assim, olhando, esperando a gente aparecer pra poder colocar ele pra dentro. E que ele tava lá naquela situação deitado, sem nenhuma reação. Não reagia a nada. A gente fazia assim, estralava o dedo pra ver se ele tinha alguma reação no olhar. Ele não tinha, tava com aquele olhar distante. A gente tava pensando super positivo. O cara lá fez o teste de sinomose, novamente deu negativo. E a gente internou, como outras vezes a gente tinha internado e tinha muita esperança dele voltar bom pra casa. A gente levou tudo quanto era remédio, tudo que ele tava tomando pra lá. E o cara falou que não precisava, que ia ser injetável, enfim. Ele ficou internado e a gente voltou pra casa. Eu liguei pro veterinário de novo, ele falou que ia ter que refazer os exames de tarde pra saber se ele ia reagir à medicação na veia que eles iam colocar lá. E tudo bem. Ele fez o exame à tarde, mas não conseguiu pegar o resultado. Então, na sexta-feira, que ele pegou o resultado, ele falou pra gente que a infecção não estava cedendo, que ia trocar a medicação pra ver se melhorava. E foi o que ele fez. Então, ele passou mais um dia lá. E eu não tinha como visitar porque eu tava trabalhando. Então, ele ficou lá. Eu tinha muita esperança dele ficar bom, porque com essa troca de medicação, né? Pra ver se a infecção baixava. Quando foi na sexta-feira à noite, o médico falou que a barriga dele estava muito inchada e que tinha que fazer uma ultrassom para saber por que o abdômen dele estava muito inchado, que poderia ser aquilo a causa da infecção dele. A gente autorizou ele fazer a ultrassom nele e o resultado saiu só à noite, na sexta-feira à noite. E as notícias não foram boas. Ele falou que ele tava com baço, fígado, rim e o que mais? Baço, fígado, rim e o pâncreas inchado, muito inchado. O baço dele tava muito inchado e tinha indício de um tumor no baço. Então a gente ficou super desesperada, achando já que era aquela doença. Ele falou que os rins dele estavam comprometidos também e que ele tava ficando ictérico. Ou seja, ele tava ficando amarelado. Não sei se vocês já sabem, mas quem tem aquela doença hepatite vai ficando amarelado, tá, o olho e tal. E ele tava ficando amarelado. E eu perguntei ao médico o que a gente podia fazer pra melhorar. E ele falou que a gente podia fazer, como ele estava tomando a outra medicação, fazer outro exame para saber se a infecção tinha baixado, para poder fazer a cirurgia e retirar o baço, porque pode retirar o baço. Para poder retirar o baço, a gente autorizou, independente da quantidade do valor que fosse, o que importava era a vida dele. Então a gente autorizou ele fazer, caso o exame deixasse ele fazer isso. Porém, ele fez o exame na sexta-feira
Não, no sábado, na sexta-feira. E no sábado saiu o resultado e a infecção tava muito, muito, muito alta. Não baixava de jeito nenhum. Ele já não tinha mais reação de nada. E a única coisa que a gente podia fazer era esperar essa maldita dessa infecção baixar, que a gente não descobriu até hoje de que é que era. Deveria ser por conta do tumor, né, que tava no baço dele. Até hoje eu não procurei muito saber direito, não. Então, quando foi no sábado, ele falou que a única coisa que a gente podia fazer era isso. Mas ele falou pra mim que ele tava sofrendo muito e que se continuasse assim, não melhorasse. Isso foi no sábado, mais ou menos umas 6 horas da noite. Ele falou que a gente teria que pensar na possibilidade de uma eutanásia, porque ele estava muito mal, não tinha quadro previsto para melhora, nada resolvia, a infecção não baixava, ele estava ictérico e sem reação. Então, depois que eu desliguei o telefone, que ele me falou isso, eu falei pra mãe que eu não ia autorizar a fazer isso, que eu tinha esperança que ele ia ficar bom e que eu não ia autorizar matar ele, porque pra mim isso é um assassinato. Existe muito tabu em relação à eutanásia. Eu não concordo com muita coisa. E eu nunca pensei que estaria nas minhas mãos decidir sobre a vida de outro ser. Minha mãe chegou num ponto que ela falou que se fosse pra ele parar de sofrer, ela autorizava a eutanásia. Ela tava sofrendo muito, ele tava sofrendo muito, tava todo mundo naquela sofrendo muito. Então a gente viu que a única possibilidade dela essa seria mesmo. Então, antes da gente ligar pro veterinário pra autorizar isso, ele ligou pra gente falando que ele não tinha resistido e que ele tinha morrido. E se a gente tivesse autorizado realizar a eutanásia mesmo, eu ia ficar com consciência muito pesada, porque eu decidi sobre a vida de outro ser. Então, pra mim, eu não sei. Não sei, eu acho que eu ia ficar assim com a consciência pesada. Então, foi melhor ele ter ido normal, né? Ter ido naturalmente. Então, essa é a história dele. Eu tô aqui contando essa história pra vocês após... Porque hoje faz exatamente 1 ano que ele morreu. E não há um ano novo que a gente não lembre dele. Todo ano novo eu passava com ele por conta dos fogos. Eu esperava a queima de fogos junto dele, porque ele se assustava muito e quando tinha alguém próximo ele ficava mais tranquilo. Não tem um São João que a gente não lembre dele. Não tem um pacote de biscoito treloso que a gente não abra e não lembre dele, que ele não podia ouvir esse barulho do pacote de biscoito sendo aberto, que ele já chegava, já queria um também. Pra gente aqui, eu falo pra mim, pra minha mãe principalmente, que o que fica são os momentos bons que a gente teve com ele e os últimos 3 anos de vida mais confortáveis que ele pôde ter. Eu tenho a minha consciência tranquila que tudo que a gente poderia fazer por ele, tudo que a gente poderia dar pra ele, fazer por ele, a gente fez. Então, eu tenho a minha consciência de poder ter proporcionado pra ele esses 3 anos de vida. 3 anos a mais de vida, no caso. Porque a gente dava carinho, a gente brigava com ele também, às vezes, porque ele fazia algumas besteiras, mas nada demais. Mas a gente dava carinho, comida, remédio, cuidava da doença dele, internava quando precisava. Então, tudo que a gente pôde proporcionar pra ele, a gente proporcionou para que ele tivesse esses 3 últimos anos de vida mais confortáveis. E eu vou falar umas curiosidades dele pra vocês. É que na hora de comer, quando ele via o potinho dele, a gente passando com o potinho dele com a comida, minha gente, ele pulava, ele arranhava, porque ele tinha uma unha bem forte. Pulava, arranhava na gente e dava saltitinhos, parecia um carneirinho, era a coisa mais linda do mundo. Outra coisa era que ele morria de medo de gato, porque aqui em casa a gente não só tinha ele, mas também tinha um gato. E ele morria de medo desse gato. Esse gato passava perto dele, ele saía correndo, era bem engraçado. Se deixasse, ele comia tudo, ele comia de tudo, não podia, a gente
não podia estar comendo nada que caísse no chão, que ele ia lá e comia. Era impressionante. Ele não podia ver a mangueira. Quando ele via a mangueira, que sabia que eu ia dar banho nele, ó, carreira pra debaixo da mesa, minha filha. Era briga pra tirar aquele cachorro debaixo da mesa. Misericórdia. E outra, quando ele tomava remédio todos os dias, ele já tava meio que expert em saber que ele tava tomando remédio. Então, quando a gente colocava comida com remédio na boca dele, que ele botava misturado pra ele comer, ele comia a comida, deixava o comprimido na boca, separava a comida do comprimido na boca e colocava o comprimido pra fora. Não sei não. Gente, tem um vídeo dele maravilhoso, que foi logo quando ele chegou aqui, que ele era até mais novinho e ele matava as formigas. Ele não podia ver aquelas formiguinhas maiores assim, que ele pulava com as duas patinhas em cima dela. Tem esse vídeo, eu vou deixar aqui no final pra vocês, um compilado de vídeos dele, de coisas que ele fazia, pra vocês verem como ele era fofinho e as lembranças boas que eu ainda tenho dele. Ele não latia. Ele só latia quando tava dormindo e tava sonhando. Aí ele latia, mas assim, você ouvia um latido dele normal, você não ouvia. E o nome dele era Scooby, Scooby, mas eu nunca chamava, raramente eu chamava ele de Scooby, só quando eu tava brava com ele. Mas eu chamava ele de Stupid, Biju, Birujubidi, Bistubidi e Bijuju. Eu chamava dele disso tudo, menos de Scooby-Doo. Como recado final desse vídeo, eu quero dizer pra vocês que eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada das coisas que eu passei com ele. Faria tudo novamente. Então, eles são muito gratos. Muito, muito gratos. Eu via quando a gente colocava comida pra ele, ou, sei lá, fazia alguma coisa por ele, que ele olhava assim pra mim e, tipo, meio com carinho de agradecendo. Adotar é divino, e é sim porque Scooby proporcionou muita preocupação, muito tempo, muita dedicação de tempo, mas em compensação ele proporcionou pra gente também muitos sorrisos, muitas gargalhadas e muitas histórias boas pra contar. E você vai estar ajudando a vida de outro serzinho, e você vai estar tirando um serzinho desse da rua, você vai fazer com que ele deixe de ser maltratado por aí. Não tem coisa melhor do mundo do que um olhar de um bichinho desse pra gente de agradecimento. Então tudo paga. Se você pode, se você quer e pretende ter um animalzinho, adote, que adotar é divino. E eu garanto que se ele não tivesse sido tão importante quanto ele foi, eu não estaria aqui falando pra vocês agora e falando que faria tudo de novo. E agora eu deixo vocês com alguns videozinhos e fotos dele que eu tenho aqui. E eu vou me despedindo por aqui. Por hoje é isso. Um beijo pra vocês e tchau! Vamos tomar o remédio, bichaninho? Vamos? Tá na hora. Vem. Que safado. É pra receber carinho, filho. Me tá lindo, mãe diz que ama, mas me disse que eu ama do coração, bichaninho. Eu sou marido. Vamos entrar, meu bichinho. Tu quer entrar? Tu quer entrar? Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho? Vamos? Hoje eu acordei de manhã só pra dizer um banhozinho, meu bebê, um banhozinho, meu bebê. Vamos tomar um banhozinho, bichaninho? Vamos tomar um banhozinho? Quer não? Eu tô filmando isso. Vai, Bruno, continua. Oh, meu Deus do céu. Abre, Scooby. Abre, Scooby, chega. Não, rapaz, galego, deixa Scooby. Ei, galego, deixa Scooby comer, rapaz.
gosta de ser preguiçoso assim com quem? Comigo, mãe? Não acredito nisso, não. Deitado, meu Deus, deitado. Tomou, safado, o remédio todinho. Ai, tô fazendo cosquinha. Ai, Scooby. É duas pra mim. E uma pode comer tudo.